1542, um grupo de espanhóis veio aqui neste lugar atrás de ouro, atrás do reino de Eldorado, como eles chamavam. Vale lembrar que esses mesmos espanhóis já tinham destruído os incas e os astecas em outros países. E chegando aqui, estavam navegando numa boa e de repente se depararam com uma tribo de índios formados só por mulheres. Essas mulheres deram uma surra nesses espanhóis que acabaram tendo que voltar para casa. Contaram essa história lá na Espanha e aí chamaram essas índias de Amazonas, em homenagem a grandes guerreiras que nós tínhamos aí na mitologia. Por conta disso, um rio muito grande que passa aqui na região foi batizado de Rio das Amazonas, o que futuramente deu nome ao bioma que iremos estudar hoje. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem a magnífica, a grandiosa Amazônia para você. Para gravar essa aula sobre a Amazônia, eu saí de Florianópolis e fui até o município de Altazes, que fica a 100 quilômetros de Manaus. Ao todo, eu percorri quase 4.500 quilômetros para finalmente poder vislumbrar esse patrimônio da humanidade. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e se espalha por 9 países: Brasil, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela, sendo que 60% dela está no território brasileiro, onde passa pelo Maranhão, Mato Grosso e ocupa todos os estados da região norte. Quase 50% do Brasil é a Amazônia. Se considerarmos a Amazônia Legal, sua área se estende para 61% das terras brasileiras. Isso porque a Amazônia Legal é uma demarcação política que engloba 9 estados brasileiros pertencentes à Bacia Amazônica e que dividem os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. Além do bioma Amazônia, a área da Amazônia Legal abrange trechos do Cerrado e também do Pantanal, ou seja, é uma divisão sociopolítica e não uma divisão natural. A grande verdade é que a Amazônia Legal trouxe mais destruição do que progresso para essa região. Na verdade, só grandes corporações se favoreceram e, em nome desse progresso, causaram uma enorme destruição ambiental, como se a natureza existente aqui não tivesse valor algum. Agora, desenvolvimento social e econômico para a população que vive nessa região, isso não aconteceu não. Só para você ter uma ideia do tamanho deste bioma, se a Amazônia fosse um país, seria o 7º maior país do mundo. Essa aqui é a maior floresta tropical do planeta. 50% de todas as florestas tropicais que existem no planeta Terra estão aqui na Amazônia. Mesmo sendo uma região extensa, somente 23 milhões de pessoas vivem aqui. Ou seja, é a região menos povoada do Brasil. Também é o local onde nós vamos encontrar a maior quantidade de grupos indígenas do nosso país. Cerca de 100 tribos, inclusive, ainda vivem isoladas por aqui. Falar do clima da Amazônia, que é cortada pela linha do Equador. Então o clima aqui é predominantemente equatorial. O que significa dizer que aqui é extremamente quente e úmido, né? Dá para você perceber o quanto eu estou suado. Por quê? Porque dentro da floresta é tão úmido, mas tão úmido, que o meu suor não evapora. Então você fica aqui, ó, só a capa da gaita, né? Só a carcassinha para continuar essa aula aqui para você. E por estar justamente na linha do Equador, muita luz solar incide nessa floresta, o que mantém as temperaturas altas. A temperatura média do bioma Amazônia é cerca de 25 graus Celsius. Na língua inglesa, a Amazônia é chamada de rainforest, ou seja,
floresta chuvosa, porque aqui chove pra caramba e são chuvas torrenciais, a coisa é agressiva mesmo. Só para você ter uma ideia, o índice pluviométrico da Amazônia, o índice pluviométrico médio é de 2.300 milímetros de chuva por ano. Mas existem partes na Amazônia em que esse índice pode chegar até 3.600 milímetros, então realmente é muita chuva. Um outro detalhe muito interessante é que aqui nós temos um período chuvoso e um período mais seco. Só que o seco aqui na Amazônia não significa que pare de chover. Continua chovendo, só que 3 vezes menos do que chove no período chuvoso. Agora, por que chove tanto aqui na Amazônia? Claro, você tem a presença de muitos rios e a água desses rios evapora e acaba formando essas chuvas. Só que existe um outro detalhe aqui que também faz muita chuva, que é justamente a transpiração vegetal. Árvores como essas aqui, as plantas, elas transpiram. Elas abrem estruturas nas suas folhas, chamadas de estômatos, e liberam água por ali. Essa água sai no estado gasoso, vai lá para cima, se condensa e volta na forma de chuva. Então as plantas da Amazônia têm uma contribuição muito grande para a formação das chuvas que caem não só aqui, mas que são distribuídas por todo o Brasil. Mas como será que as chuvas formadas na Amazônia se espalham pelo Brasil? Parte das massas de ar carregadas de vapor de água que são formadas pela evapotranspiração das plantas e evaporação dos rios se deslocam por quase toda a América do Sul, um fenômeno conhecido como rios voadores. Esse processo ocorre justamente porque a floresta devolve quase metade da água da chuva que ela recebeu para a atmosfera. Essas nuvens se juntam com as nuvens de chuvas que vêm do Oceano Atlântico e se movimentam no sentido leste-oeste até baterem na Cordilheira dos Andes. Como as montanhas são muito altas, essas nuvens não conseguem atravessar e acabam se movendo para o sul, distribuindo chuva por todo o continente. Um detalhe interessante é que parte da alta umidade que nós temos aqui na Amazônia se deve, claro, à presença dos rios dessa região, rios gigantescos que formam a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, né? Você tinha que decorar os rios da Bacia Amazônica na escola, lembra? Era traumatizante, traumatizante. Até hoje eu não decorei todos, mas esses rios são importantíssimos. Só para você ter uma ideia, 20% de toda a água doce do mundo está aqui na Bacia Hidrográfica do Amazonas. 80% da água doce do Brasil também está aqui. Essa bacia hidrográfica ela é tão grande que ocupa 5% do planeta Terra. Formando a bacia hidrográfica amazônica, nós temos vários rios, entre eles o Xingu, o Solimões, o Rio Negro, o Rio Juruá e o maior de todos, que é o Rio Amazonas. Um outro detalhe muito interessante é que a cor da água desses rios ela varia. Pode ser branca, que na verdade é uma água mais barrenta, pode ser negra ou pode ser clara, que aí seria uma água mais transparente. E a cor dessa água vai ter influência direta no tipo de vegetação encontrada próxima desses rios. Claro que quando falamos dos rios da Amazônia, não podemos deixar de citar um dos maiores espetáculos da natureza, que é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, formando assim o Rio Amazonas. Repare que as águas, além de possuírem cores diferentes, não se misturam. É como se existisse um muro entre elas. Basicamente, esse fenômeno acontece devido às diferenças na composição química, densidade, temperatura e velocidade de cada um dos rios. A água do Rio Solimões é mais fria e mais densa do que a do Negro. O Solimões é um pouco mais veloz do que o Negro. Já a água do Rio Negro é mais ácida do que a dos Solimões. E o Solimões possui muito mais sedimentos na água do que o Negro. Então, tudo isso junto acaba ocasionando este processo pedagógico. Gostaria de salientar e de registrar que por causa do vento, eu quase perdi o Jubidrone fazendo essas imagens para você. Outro detalhe interessante é que no período chuvoso, os rios da Amazônia sobem muito.
às vezes tendo uma elevação superior a 12 metros. O relevo da Amazônia é relativamente bem plano, então o escoamento dos rios para o oceano é lento, o que contribui ainda mais para que o nível dos rios suba por aqui. Aliás, esse fenômeno tem uma influência muito grande sobre o tipo de vegetação que encontramos neste bioma. Tô aqui caminhando dentro da floresta, sendo devorado pelos mosquitos, e de repente achei um pedacinho de chão aqui para te explicar as características do solo aqui da Amazônia. Primeiramente, ele é um solo profundo. E a composição dele, nós falamos que é uma composição areno-argilosa. O que é areno-argilosa? Tem areia e barro ao mesmo tempo, tem areia e argila ao mesmo tempo. Se você reparar aqui, ó, nós temos algumas partes mais claras e outras mais escuras. A parte mais clara é a parte arenosa e a parte mais escura é a parte argilosa. Vou até cavar aqui, tá bem compacto aqui, tá um pouco difícil de pegar, mas só para você ver, ó, como ele tem areia e barro ao mesmo tempo. E o mais importante, é um solo extremamente pobre em nutrientes. E aí você pode me perguntar, mas Chupão, como é que uma floresta vai se formar num solo que não tem nutrientes? Ah, o segredo da Amazônia está aqui do lado, ó. Nesse resto aqui de folhas, restos de animais mortos, de excreções, né, urina, tem fezes. Tudo isso aqui, ó, essas folhas nós chamamos inclusive de serrapilheira, tudo isso aqui está sendo decomposto por fungos e bactérias. E é isso aqui que vai dar nutrientes para o solo e depois esses nutrientes serão absorvidos pelas raízes das plantas. Esse processo aqui, ó, de decomposição, ó, essas folhas mortas, isso aqui nós chamamos de humus. Você pode guardar que o humus, ele é o adubo da floresta. Um detalhe interessante é que existem algumas regiões aqui na Amazônia em que o solo é fértil. E aí os cientistas foram até essas regiões para tentar entender por que aquele pedaço de terra tem fertilidade, é um solo produtivo. E aí conforme você vai cavando esse solo, você vai encontrando restos de conchas, restos de lixo, cerâmica. Isso quer dizer que ali, por muito tempo, viveu uma tribo indígena. E essa tribo foi a responsável por adubar esse solo. E isso é uma informação muito importante, porque mostra que os índios, lá do passado, já tinham um conhecimento muito avançado de agricultura e um conhecimento muito avançado em como fazer um solo que é pobre em nutrientes se tornar fértil. Como aqui na Amazônia é muito quente e muito úmido, o processo de formação do humus é muito rápido, né? O processo de decomposição dessa matéria orgânica ele é extremamente acelerado. Claro, ó, alta temperatura, muita água, as reações químicas acontecem de forma mais acelerada. Então o tempo todo está sendo jogado nutriente nesse solo aqui para que as plantas possam absorvê-lo. Um outro detalhe é que as plantas associam as suas raízes com fungos. É uma associação que a gente chama de micorrizas. Isso potencializa a absorção dos nutrientes. Agora, a gente tem que dar um Philosophates of Life aqui, porque é o seguinte, isso aqui, esse humus, fica na superfície do solo. É daqui que está vindo os nutrientes que vão se infiltrar no solo e vão para as raízes das plantas. Se eu desmatar essa região, isso aqui vai ficar exposto. Então a hora que a chuva bate aqui, ela vai lavando esse solo e vai tirando justamente essa camada superficial que é a responsável por dar nutrientes para o solo. É um fenômeno que nós chamamos de lixiviação. E aí, o solo da Amazônia, sem essa fonte de nutrientes, fica extremamente pobre, porque ele é pobre por natureza, e aí dificilmente você consegue fazer com que uma nova floresta se estabeleça aqui. Gente do céu, caminhando aqui, olha só o que eu encontrei, olha o tamanho dessa árvore, isso aqui é um cedro, olha só, olha só. Olha como eu fico, e olha que eu sou grande, hein? Olha como eu fico pequeno perto dessa árvore, ela deve ter mais ou menos aí uns 40 metros. E o mais interessante é que ela possui essas grandes raízes aqui que servem, claro, para sustentá-la no solo da Amazônia, mas o mais legal e que ilustra bem essa questão dos nutrientes do solo estarem na superfície, nessa camada que a gente chama de humus, é que essa árvore aqui,
ela produz micro-raízes que se ramificam justamente pela superfície do solo. Porque é na superfície que estão os nutrientes e não lá no fundo. Não adianta essa árvore colocar essa raiz lá no fundo para pegar nutriente, porque o nutriente está na superfície. Então ela faz essa ramificação e olha, deve ter nutriente pra caramba, porque olha o tamanho dessa árvore. Eu acredito que ela deve ter, no mínimo, uns 400 anos. Agora, gostaria de mandar um Philosophies of Life aqui com você. Vamos lá. Aqui nós temos os restos vegetais, né, que formam a serrapilheira. Aí você tem a ação dos fungos e das bactérias que vai formar o humus. O humus tem nutrientes, esses nutrientes servem para a planta poder crescer. Essa planta, por sua vez, transpira e essa transpiração é responsável por boa parte das chuvas que acontecem aqui na Amazônia e são essas chuvas que permitem também com que essa floresta possa se desenvolver e com que os animais possam viver aqui. Ou seja, se eu tirar os fungos e as bactérias aqui do solo, eu pergunto para você, essa planta e as outras plantas aqui da floresta vão ter nutrientes? Não vão ter mais. Aí eu não tenho mais planta. Aí eu vou ter chuva? Não tenho mais. E aí eu não tenho floresta. Então perceba que a natureza ela funciona como um sistema. As espécies não vivem por conta, né? Elas não estão sozinhas nisso aqui. Uma depende da outra. Então, se eu tirar apenas um elemento dessa engrenagem, desse sistema, todo o resto do sistema entra em colapso. Por isso o perigo da extinção de uma espécie. Porque quando você tira um ator aqui de dentro, isso vai causar colapso de alguma forma nesse ecossistema. Então, calor, umidade, humus no solo como fonte de nutrientes vão permitir uma biodiversidade vegetal muito alta aqui na Amazônia. Só de angiospermas nós temos mais de 20 mil espécies. Se pegarmos todos os grupos de plantas catalogadas hoje na Amazônia, nós temos cerca de 40 mil espécies. É a maior biodiversidade vegetal do planeta. Como você já percebeu, aqui os rios da Amazônia têm um ciclo de cheia e depois de vazante. E é claro que esse comportamento desses rios aqui vão influenciar os tipos de paisagens que nós iremos encontrar neste bioma. E aí nós dividimos isso em 4 categorias principais. Não significa que não existam mais, claro que existem, mas essas são as 4 principais. Floresta de terra firme, a várzea, o igapó e os manguezais. Aqui nós temos a floresta de terra firme, que é a Amazônia como você conhece. 80% deste bioma é deste jeito aqui. Essas florestas, claro, por estarem em regiões mais altas, não sofrem inundações. E aí você consegue ter a formação de uma vegetação mais densa, com o predomínio de plantas arbóreas, ou seja, com árvores. Tem muita árvore aqui dentro, árvore que pode chegar a 20, 25, 30 metros, que vão formar com as suas copas o teto dessa floresta que a gente chama de dossel. Então as árvores mais altas, elas têm suas copas e formam uma camada que é a camada superior, chamada de dossel. Essa camada ela vai filtrar a entrada de luz aqui na floresta. Isso quer dizer que as plantas que vão crescer abaixo desse dossel e que vão formar outros estratos vegetais, ou seja, outros andares de vegetação, elas precisam de adaptações para conseguirem sobreviver num ambiente com pouca luz. Você está vendo, eu estou aqui ó, embaixo da floresta, imagine que eu sou uma planta. Olha a quantidade de luz que está chegando em mim, muito pouca. Então eu preciso ter algum mecanismo para conseguir essa luz que está vindo bem minguadinha lá de cima por conta da presença do dossel. Um detalhe interessante é que aqui embaixo do dossel nós vamos ter arbustos, que são árvores mais baixas, e vamos ter também vegetações herbáceas, que são essas plantinhas menores que você está vendo aqui. Dessas adaptações é você ser uma planta latifoliada, ou seja, você ter folhas largas, como essa daqui, ó.
A partir do momento que você tem as folhas bem largas, você consegue captar muito mais energia luminosa lá de cima, que está vindo aos poucos para cá, e assim você consegue fazer fotossíntese. Aqui, olha só, a estrutura foliar dessa palmeira, né? Cada risco desse é uma folha, mas olha o tamanho da estrutura para ela conseguir captar energia luminosa e aí fazer fotossíntese e conseguir crescer. E claro também que essas plantas precisam... Comi um mosquito aqui? Mas vamos, vem comigo, é o 10º mosquito que eu como. Outra adaptação dessas plantas, elas têm que estar prontas para um ambiente úmido. Tem muita umidade aqui e essa umidade pode apodrecer o teu tecido. E uma dessas adaptações é que essas plantas mantêm muitas vezes o seu estômato, ou os estômatos que ela tem na folha, abertos o tempo todo. Os estômatos são pequenos botões que abrem e fecham para a planta poder fazer troca gasosa. Só que quando ele abre, ela perde água. Mas aqui tem tanta água, que ela pode deixar os estômatos abertinhos. São plantas que nós chamamos de plantas higrófitas, porque elas gostam de um ambiente úmido. Aqui dentro da floresta de terra firme, ou ileia, que significa floresta selvagem, que é como os gringos gostavam de chamar a Amazônia, nós encontramos muitas plantas epífitas, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Aqui nós temos, por exemplo, aqui a presença de alguns musgos, né? A famosa briófita que você já estudou na escola. Temos também orquídeas, temos bromélias e temos também, ó, essas plantas aqui que são conhecidas como lianas. As lianas são plantas mais lenhosas, né? Ó, é duro, parece um tronco, mas um mini tronco, e elas ficam em cima, elas trepam em outras árvores. Tudo isso aqui, ó, deixa eu ver, vem comigo aqui, câmera. Ó, isso aqui, ó, tudo é liana, ó, liana. Isso aqui tá tudo subindo nessa árvore que está aqui. Galera, aqui nós temos um exemplo de liana que é o cipó d'água. Então é uma liana assim, né, uma planta trepadeira que tem esse aspecto vermelhado. Quando você estiver perdido pela Amazônia e com sede, essa é uma ótima fonte de água, porque aqui dentro tá cheio de água que você pode beber. Eu vou tentar cortar aqui, vou te dar a dica, você pega o facão, tem que ter um facão. Você precisa ter sempre um facão com você. Aí você, ó, dá-lhe aqui, ó, uma porrada, dá-lhe outra aqui embaixo, dá-lhe, eita, dá-lhe e pega o negócio. E era para ter água aqui. Agora você vira. Ó. Ó. E é água da floresta purinha para você. Olha só que sensacional a árvore que eu acabei de encontrar, conhecida aqui como samaúma. Isso aqui, ó, é só a raiz dela, uma raiz do tipo tabular, que vai justamente dar estabilidade para uma árvore desse tamanho. Essa aqui deve ter mais ou menos uns 40 metros. Ela é conhecida como telefone de índio. Isso porque é uma árvore que armazena água dentro dela. E aí, se você pegar um pau e bater nessa raiz tabular, que eles chamam inclusive de sapopemba, faz um barulho e aí você consegue se comunicar dentro da floresta. Claro, tem que ter uma samaúma onde a outra pessoa está. Então você faz: oi, tudo bem? E aí o outro índio vai responder lá: eu estou bem, obrigado. O outro detalhe é que as flores dessa árvore aqui são brancas. Brancas porque são polinizadas por morcegos. Como o morcego é um animal noturno, você não precisa investir energia na cor da sua flor. Então, geralmente, uma planta, quando tem a flor branca, ela é polinizada por um animal noturno. Olha só o que eu acabei de encontrar aqui, ó, uma seringueira. O látex produzido por essa árvore possibilita a fabricação de borracha. Não sei se você sabe, mas no final do século XIX, início do século XX, a Amazônia era a maior produtora de borracha do mundo. E claro que isso trouxe grande prosperidade econômica para essa região. Só que aí um inglês muito espertão veio aqui na Amazônia e roubou algumas sementes de seringueira.
e levou essas sementes lá para a Malásia, onde essas plantas foram plantadas uma do lado da outra, numa região segura. O que aconteceu é que depois de um tempo, a Malásia começou a produzir mais borracha do que o Brasil e com um preço menor, já que aqui o cara tinha que entrar na floresta para conseguir esse látex. E claro, imagino que não era a Amazônia, final do século XIX e início do século XX. Onça para tudo que é lado, cobra, e enfim, isso encarecia a borracha brasileira e aí a Malásia acabou levando o ciclo da borracha aqui no Brasil pro caixão, já era, e começou a vender muito mais borracha do que aqui. Importante salientar que aqui na Amazônia a taxa de fotossíntese feita pelas plantas é quase igual à taxa de respiração, ou seja, todo aquele oxigênio que as plantas produzem, elas vão consumir durante a respiração celular, o que tira aquele mito da Amazônia ser o pulmão do mundo. Ela não é o pulmão de lugar nenhum. Essa planta aqui, ela faz fotossíntese para produzir açúcar, para produzir carboidrato. Só que depois ela precisa quebrar esse carboidrato e ela vai fazer isso através da respiração celular, usando mitocôndrias e usando o oxigênio. Agora, eu queria que você reparasse nessa árvore que está aqui atrás. Essa árvore tem 6 metros e se você olhar, quase toda ela está embaixo da água. Isso aqui é a copa dela e ó, eu estou num barco. Isso aqui é uma área de várzea, um local que é inundado quando o rio sobe. Depois, quando o rio desce, isso aqui volta a ser uma floresta sem água. A várzea, ela é um lugar onde o rio tem bastante sedimento e, consequentemente, tem bastante também nutrientes, o que permite o desenvolvimento de plantas maiores, como é o caso dessa árvore aqui. Um detalhe interessante é que algumas árvores presentes na várzea, durante o período de cheia dos rios, perdem suas folhas e entram numa espécie de dormência. Quando o rio baixa, elas voltam a produzir folhas, flores e frutos. E aqui nós temos o Igapó, que é uma região que fica geralmente inundada permanentemente e é mais fácil você encontrar em águas com cor negra, como é o caso do Rio Negro. Esses rios são mais ácidos e a água tem menos nutriente do que os rios claros. Então é muito mais difícil as espécies vegetais conseguirem se desenvolver neste lugar aqui. Geralmente quando você está no Igapó, você vai encontrar arbustos, né, que são árvores de pequeno porte, você encontra também algumas espécies de musgos e aqui, ó, como você está vendo aqui embaixo, ó, bastante planta aquática. E aqui no Igapó existe uma relação ecológica muito bacana entre essa palmeira aqui, conhecida como marajá, aliás, socada de espinho até a baga, estou quase morrendo aqui, mas vou falar para você. Essa palmeira aqui, né, ela fica, ó, tá alagado aqui, tá cheio de água, é um igapó, mas ela consegue produzir um fruto e uma sementezinha que é muito apreciada pelos peixes que estão vivendo aqui. E esses peixes, ao comerem esses frutos, ajudam a aumentar a população dessa planta aqui. Então ela dá comida para o peixe e o peixe ajuda ela a espalhar os seus filhos por todo o Igapó aqui da Amazônia. E olha só, aqui esse Igapó tem tanta água que eu estou pegando aqui numa folha da marajá e essa planta aqui, ó, tá bem no topo dela, ela deve ter uns 6 metros de comprimento. E a água está cobrindo praticamente ela toda, ó. Só tem uma, 2 folhas aqui para fora e o resto tá tudo embaixo d'água.
também não podemos esquecer dos manguezais da costa da Amazônia, que representam 70% dos manguezais brasileiros. Aqui encontramos a maior faixa contínua de manguezais do mundo, que servem de refúgio para diversas espécies de crustáceos, peixes, moluscos e aves marinhas. Aqui, a água do rio se mistura com a do mar. É claro que as plantas e animais que vivem aqui precisam estar adaptados a um ambiente com a água salobra. Guarde assim, várzea e igapó são vegetações influenciadas pela água do rio, pela água doce, enquanto o manguezal é influenciado pela água salobra, ou seja, uma mistura de água do rio com a água do mar. O igapó é uma vegetação inundada permanentemente, enquanto a várzea é inundada de vez em quando. Como você está percebendo, não existe apenas um tipo de paisagem na Amazônia, e sim vários. Terra firme, igapós, manguezais, várzeas. É por isso que alguns autores defendem que a Amazônia não é um único bioma, e sim um conjunto de vários biomas que recebem o nome de domínio amazônico. Olha só o que temos aqui, ó, as maravilhosas vitórias régias, plantas aquáticas que são o símbolo da Amazônia. Elas têm uma adaptação muito interessante, que são os estômatos na parte de cima da folha, claro, porque a parte de baixo ela fica submersa. Então esses estômatos não poderiam ser ali. Ah, mas Juba, eu não lembro o que são estômatos. Estômatos são aqueles botões que abrem e fecham para a planta poder fazer trocas gasosas, e eles estão na parte de cima da folha da Vitória régia. Muitas vezes, inclusive, ela deixa esses estômatos abertos o tempo todo. E claro que aí ela vai perder bastante água, mas num lugar assim, cheio de água, isso não é problema nenhum. Um outro detalhe interessante é que embaixo da folha da Vitória régia está cheio de espinhos, uma proteção contra os animais comedores de folhas. Aliás, estes animais serão o grande tema do próximo vídeo sobre a Amazônia. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!